Bem, meus irmãos, a paz do Senhor, mais um dia, mais uma oportunidade, mais um culto em que nós realizamos para poder adorar a Deus. É com grande alegria que assim nós iniciamos este culto aqui na Catedral das Assembleias de Deus de Cataguases, aonde tem por fim e por objetivo de anunciar que o Senhor Jesus é o resgatador e aquele que tem poder para mudar a vida daqueles que assim desejam mudança de vida. Estamos neste culto para poder adorar a Ele e assim glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Convido a cada um dos irmãos para que assim faça isso nesse exato momento, pois é um momento de adoração, é um momento em que nós estamos no culto, o local que você escolheu em sua casa para poder participar. Vamos nós adorarmos, vamos nós ouvir a palavra de Deus e vamos nós nesse momento se alimentar da palavra de Deus e vamos adorar a Deus como Ele merece. Aí na sua casa, onde você está, curve a sua cabeça e vamos orar para nós darmos início a este culto de louvor e de adoração. Senhor Jesus, neste momento, nesse dia, estamos iniciando este culto de adoração, de louvor, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito e assim realizado. E agora, meu Deus, pedimos as bênçãos do Senhor e o direcionamento do Senhor para com as nossas vidas. Senhor, pedimos para que assim o Senhor venha receber tudo aquilo que nós iremos apresentar a Ti neste momento. E eu também venho clamar a Ti, meu Deus, para que o Senhor tenha bondade, misericórdia, compaixão e venha falar com cada um de nós. Restaura vidas hoje, sara hoje, cura hoje, liberta hoje. Enfim, Senhor, opera milagrosamente na vida de todos aqueles que desejam ouvir e aprender da Sua verdade, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como é bom nós estarmos aqui reunidos para poder exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Como é bom estarmos reunidos para nós darmos devido louvores ao Deus que tudo faz e que tudo executa em favor de nossa vida. É momento de nós realizarmos o culto. Então você que está em sua casa, como estou dizendo nesses dias, nós não estamos indo aos templos físicos para participar do culto, mas o culto está sendo realizado dentro de nossa casa e nós temos possibilidade de participar. Então, chama todo membro da sua família, avisa todo mundo, não é hora de nós ficar andando para lá e para cá, despercebido, não, irmãos, é hora de atenção, é hora de falar com Deus, é hora de Deus falar com você. Vamos adorar a Deus com os louvores, como sempre temos feito. Após esses louvores, nós retornamos aqui ministrando a palavra de Deus e hoje eu vou dar sequência no que estou fazendo esta semana. Estamos aprendendo sobre as igrejas da Ásia Menor, 7 igrejas, e hoje nós vamos estudar, vamos aprender sobre os relatos da igreja de Pérgamo. Então nós vamos aprender hoje sobre Pérgamo. O que aconteceu com essa igreja também é algo semelhante do que está acontecendo também nos dias de hoje. Deus está falando com você, abre o teu coração, deixa Ele te ensinar. Vamos ouvir este louvor e eu já volto com você. Cante, igreja.
glórias a Jesus por termos a oportunidade de cantar, de adorar a esse Deus que merece assim esse louvor e adoração. Quero dizer aos irmãos, ainda que você esteja aí na sua casa, eu quero sempre chamar a sua atenção sobre isso. É momento de adorarmos, irmãos, é momento de nós darmos glórias a Deus. Quero lembrar a todos que nós somos um povo pentecostal, batizado no Espírito Santo, falamos em línguas estranhas, e isso é natural de nós. É uma coisa incomum se nós estivermos no culto, não sentirmos nada e não fazermos nada. São duas coisas, não sentir o que Deus está falando e fazendo, e não fazer nada para Deus. O que é? Cantar com o coração totalmente quebrantado, para poder ouvir a palavra dele. Então, é momento de adoração, vamos adorar e estar na presença do Senhor. Vamos ouvir aqui uma ministração da palavra de Deus, com o evangelista Luiz, que vai estar ministrando para nós. Ele é o dirigente, o pastor da nossa congregação ali do Guanabara. Então ele vai estar ministrando a palavra de Deus e eu já volto com você. Das crises. Nós, como filhos de Deus, nós não vamos passar incólume dos problemas que assolam a humanidade, porque a palavra de Deus diz que tudo que sucede ao justo, tudo que sucede ao ímpio também sucede ao justo. A nossa diferença, ela não é aqui. Quando Deus abre as cortinas da noite e o sol aparece, aparece sobre a vida daquele que serve a Ele e aquele que não serve. Quando Deus ordena que a chuva molhe a terra, ela regra, ela molha, ela inunda a vida de cada um. Então, meus irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós temos preferência, sim, de habitar no teu tabernáculo, na tua morada eterna, porque a nossa recompensa, ela não é aqui. Em meio ao caos, em meio a essa pandemia, em meio ao medo, encontra-se uma igreja de joelho corajosa, vencendo as intempéries e as impossibilidades desse tempo presente. Porque, assim como o apóstolo Paulo disse, eu também estou bem certo que as aflições desse tempo presente, ela não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Jesus tem uma glória, assim como ele está no céu de glória, ele tem uma glória a revelar para cada um de nós. Independentemente daquilo que nos aflige neste momento, nós somos filhos de Deus e Ele jamais esquece dos seus. Assim como Ele fala através do seu profeta. Pode, porventura, uma mãe esquecer-se do filho? Ainda que essa se esquecer, eu todavia não esquecerei de ti. Na palma das mãos de Deus, a sua vida e a minha vida está gravada. A nossa história, ela é feita sob a pena das mãos de Deus. A nossa história está contada aos nossos dias e jamais Deus esquece de nós. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua casa e que as crises elas venham ter em nossa vida, elas venham ser como instrumento pedagógico e não punitivo, que assim Deus quer ministrar através das crises que nos assolam. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa e a sua vida. Amém. Graças a Deus, eu tenho convicção que a palavra ministrada chegou até o teu coração e Deus falou preciosamente com você, porque boa é a palavra de Deus e ela precisa de terra boa, e a terra é você. Você, a semente da palavra de Deus, está sendo lançada na minha vida e na sua vida, e se assim nós aceitarmos que essa semente cai em boa terra, ela vai germinar, vai crescer e dará o seu fruto assim no momento apropriado. Então vamos dar atenção na palavra que Deus tem para nos ensinar e revelar da tua grandeza. Vamos neste momento mais um louvor. Vamos estar adorando a Deus e convido a você aí na sua casa, irmão, canta, fala com Deus, chora na presença de Deus, se alegre na presença de Deus,
você com toda a sua família. Irmãos, é momento de culto, não é momento de ninguém ficar disperso, de andar para lá, andar para cá, falar uma coisa aqui, falar outra lá, um gritar daqui, gritar de lá. Você está na sua casa, mas você está no culto, participando do culto, então é atenção total no culto. Vamos adorar com louvor? Adore a Deus aí e sinta a glória de Deus aí na sua casa. Diagonado é serviço. Diagonado é amor. Diagonado é carinho. Diagonado é dar vida. A vida ao Senhor. Diagonado é serviço. Diagonado é amor, é amor. Diagonado é carinho, diagonado é dar a vida ao Senhor. Diga fomos chamados para Cristo representar. Temos boa reputação, somos fiéis, disciplinados, jamais desanimados, trabalhamos de coração. Diagonado é serviço, diagonado é amor, diagonado é carinho, diagonado é dar a vida ao Senhor. Diagonado é serviço, diagonado é amor, diagonado é carinho, diagonado é dar a vida ao Senhor. Somos servos do Senhor, trabalhamos por sempre dignos com fervor, com mensagem de amor, para o bem celestial. Nada vai nos impedir da vitória alcançar. Sabe por quê, irmãos? Unidos somos fortes, manteremos bem forte, tratando Jesus toda. Onde é serviço, onde é amor, é amor, onde é carinho, onde é sempre, será no Senhor. Onde é serviço, onde é amor, é amor, onde é carinho, onde é sempre, será no Senhor. Graças a Deus que Deus nos dá a grande oportunidade de cantar, de levantar a nossa voz e assim adorar. Quando fazemos isso de todo o nosso coração, Deus nos enche do teu Espírito Santo e da sua preciosa verdade. Meus irmãos, vamos seguindo então com a palavra de Deus nesta noite, nesta quinta-feira, aonde Deus tem uma palavra especial e fundamental assim para a sua vida. Abre lá Apocalipse capítulo de número 2.
livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Abre lá para nós fazermos uso da palavra de Deus, e Deus tem algo revelador para nós nesse texto, em que está se falando da igreja de Pérgamo, e Deus tem algo que vai revelar para nós através desse texto. Irmão, como nós falamos na terça da igreja de Éfeso, como falamos ontem da igreja de Esmirna, assim também Deus hoje vai falar com nós através da igreja de Pérgamo. Todas essas três até agora, vai ter a terceira que nós estamos estudando, todas elas têm algo semelhante dos acontecimentos atuais, tanto no presente momento que vivemos, como também já no passado. E nós precisamos estar alerta. A Bíblia abre os nossos olhos para ficarmos alerta, atento em todos os acontecimentos, para nós não perdermos a nossa salvação. Abre lá, por favor, Apocalipse, livro da Revelação, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12. Apocalipse 2, a partir do versículo 12. Diz assim: E ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as suas obras, onde tu habitas, onde Satanás está assentado. Tu retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, clamamos nesse momento discernimento, compreensão do texto que acabamos de ler. Meu Deus, hoje precisamos de entender o capítulo 2, do verso 12 ao 17, o texto que o Senhor revelou a João e ele escreveu à igreja de Pérgamo. E agora, Senhor, precisamos da compreensão desse texto. Sabemos que foi endereçada para Pérgamo, mas também nos dias de hoje tem mensagens para edificação para a nossa vida, para que assim possamos corrigir aquilo que está em desacordo com a Tua palavra. Eis-me aqui, dependo de Ti, ensina-nos e revela-nos da Tua grandeza nesse texto, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, irmãos, o tempo é bem corrido e o texto é riquíssimo. Riquíssimo de conhecimento, riquíssimo de direcionamento, riquíssimo de orientação. O texto é riquíssimo, como toda a Bíblia, assim ela é. Mas no texto que acabamos de ler, que é a igreja de Pérgamo, não quero falar de cidade, não quero falar de cultura de cidade, não é essa a nossa proposta. Na área de teologia, na aula de teologia, a gente ensina essas coisas, mas aqui não é essa a nossa proposta. A proposta é o contexto da mensagem para colocarmos em prática em nossa vida, não é meramente algo histórico, então é algo para edificação da nossa vida. Pois bem, então a igreja de Pérgamo, Jesus admoesta ela, e Jesus fala também que conhece a obra desta igreja. Como eu estou ensinando, a Bíblia está ensinando, de que sempre aquilo que Jesus tem que tratar com a igreja, ele fala com o anjo da igreja, como ele está fazendo aqui com a igreja de Pérgamo,
fez com a Esmirna, fez com Éfeso e irá fazer com os outros. Nós iremos ver. Jesus fala com o líder, Jesus fala com o pastor, e o pastor tem o dever de transmitir o ensinamento. Agora, se ele for omisso e não transmitir, Deus irá cobrar dele. Então, eu não quero ser cobrado por Deus. Então, eu quero transmitir a mensagem de Deus na sua íntegra, com amor, na verdade, com sentimento de recuperar, não com sentimento de apontar para você. O evangelho não é para te condenar. O evangelho é para te conscientizar que está errado e que tem saído pelo erro. O evangelho é para isso. E aqui, a igreja de Pérgamo, Jesus fala diretamente com o anjo da igreja, com a estrela, né? Como a Bíblia ensina lá em Apocalipse 1, verso 20, onde nós aprendemos. Fala diretamente com ele, para ele, por sinal, tomar as atitudes devidas. Tem vezes que a gente, quem é pastor, a gente que pastoreia, os irmãos não nos entendem algumas decisões, alguns obreiros não entendem a decisão que eu tenho que tomar, algumas ovelhas não compreendem a decisão que a gente está tomando, não compreende, não vai entender, e na verdade nem vai conseguir entender, algumas das vezes nem é para entender mesmo, meus irmãos, porque não é uma coisa que te compete, mas é um compromisso do que eu tenho que fazer. Então, na verdade, muitas das vezes nós não somos compreendidos em nossas ações, somos julgados por isso, mas no entanto, eu estou cumprindo com as determinações que Cristo assim endereça para mim, porque eu tenho que transmitir para a igreja, e se eu não transmitir para a igreja, eu sou omisso, e se eu for omisso, for negligente, Deus irá cobrar de mim. Então eu tenho que transmitir os ensinamentos, porque esse é meu dever. E Jesus, ele fala com o anjo da igreja, dizendo do problema da igreja, e ele deveria tomar atitude, deveria agir, mesmo que isso, na verdade, viesse até aborrecer alguns, até entristecer alguns. Escute o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que aquele que lidera ficar preocupado em agradar os outros, ele nunca irá liderar. Repito a frase. Toda pessoa que lidera ficar preocupado em agradar a todos, ele nunca vai liderar. Ele será liderado para poder agradar os outros. Irmãos, não vou conseguir agradar, e nem é meu desejo também de ficar agradando todo mundo. Eu tenho um compromisso de pregar a verdade, falar a palavra e ensinar, não no objetivo de acusar, mostrar o erro e mostrar a saída. Como estou dizendo aqui, o evangelho, ele mostra o erro, como Jesus aqui descreveu o defeito de Pérgamo, como descreveu o defeito de Éfeso. Conheço as tuas obras e sei o que vocês praticam, tenho algumas coisas contra vocês. Irmão, olha a palavra aqui, na verdade, Jesus estava dizendo para Pérgamo: eu tenho algumas coisas contra ti. Irmão, isso é sério demais, isto é sério demais. Vamos ficar atento com isso, porque a verdade de Deus é para nós corrigirmos os erros e não continuar com eles. Então já entendemos que todas as vezes que Jesus precisa corrigir a igreja, consertar a igreja, ele vai usar aquele que ele separou para isso, que é o anjo da igreja, que é o pastor da igreja. E o pastor tem o dever de fazer isso com amor, não omitindo a verdade, mas falando a palavra de Deus com um sentimento de recuperar e não de condenar. Agora, se alguém não aceitar a palavra, aí já é problema da pessoa e não daquele que está transmitindo a palavra. Então já entendemos isso. Vamos continuar aqui. O texto hoje é riquíssimo, irmão, é grande demais, é muito rico. Glórias a Jesus. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aqui eu vou dar um sentido do que era para Pérgamo. A espada nós sabemos que é algo ofensivo, para atacar. Se defende, mas ataca, tem um poder de atacar. Quando fala aqui a espada afiada de 2 gumes, ela está dizendo para 2 sentidos. Tem o sentido de julgar e o sentido de castigar. A espada afiada de 2 gumes, como nós também aprendemos aqui no culto, não me lembro aqui a data, mas você vai procurar lá e vai ver, e eu falei exatamente do poder da palavra de Deus. A temática era essa, o poder da palavra. E Hebreus 4:12 especifica que a palavra de Deus, ela separa juntas e medulas, separa alma e espírito. E aqui em Pérgamo,
Jesus utiliza essa palavra de novo, ele vai sempre utilizar aqui como palavra para castigar, espada, para castigar e para julgar. Quem faz isso é ele que julga as obras que fazemos. Tanto é que o texto bíblico aqui em Apocalipse diz exatamente isso. Eu tenho alguma coisa contra ti. Ou seja, Jesus fez um julgamento, fez uma avaliação do que era a igreja de Pérgamo e identificou que tinha alguma coisa que não era real, não era bom, não poderia ter, não poderia existir, e ele julgou isso. Então a espada afiada de dois gumes, que quer dizer que ele vai cortar, que quer dizer que ele vai castigar, que quer dizer que ele vai julgar. Então tem esses dois sentidos, julgar e castigar. Quem faz isso é o próprio Jesus. Então a espada, que é a palavra de Deus, ela tem o poder de separar o certo e o errado. Então quando Jesus está usando aqui a espada, nós já vamos ver por que fala aqui de Balaão, dos Nicolaitas, por que Jesus fala deles e usa a espada. Nós vamos aprender, olha que coisa gloriosa, vamos aprender isso daqui a pouquinho eu vou falar isso para vocês. Então já entendemos o 12, fala com o anjo da igreja, é ele que tem que transmitir a verdade. Então muitas vezes a gente não é compreendido, porque a gente tem que falar a verdade, a gente fala até meio duro, mas com o objetivo de recuperar e restaurar a pessoa. A espada é para o objetivo de julgar e castigar. Pois bem, no versículo de número 13, a Bíblia diz assim, olha, eu conheço as tuas obras, onde tu habitas. Eu conheço as tuas obras, onde tu habitas, onde Satanás está assentado. Tu retens meu nome, não negaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmão, olha a palavra, eu conheço, espada, julgamento. A palavra de Deus, ela faz separação do certo e do errado, do que deve ser feito, do que não deve ser praticado. E Jesus diz, eu conheço as tuas obras. Em Éfeso ele fala a mesma coisa. Meus irmãos, Jesus conhece. Será que as nossas obras têm sido do agrado do Senhor? Quem faz o julgamento não somos nós, não é você. Quem vai avaliar você não é você não. Eu e você temos que identificar os nossos defeitos. Nós temos essa mania de querer olhar só aquilo que a gente possivelmente acha que está fazendo certo e nos avaliar e dizer que está bom. Daí eu olho para mim, não para mim olhar por aquilo que possivelmente estou fazendo certo. Eu olho para mim ver os meus defeitos, para mim me corrigir, carregar a minha cruz, mortificar a minha carne. E quando Jesus diz que conhece as obras, ele conhece as obras de todo mundo. E aí, como está a tua? Olha como é que está a tua vida diante do Senhor, como você tem servido do Senhor Jesus. Olha as suas atitudes como crente, com pensamentos, com ações, com atitudes, com convicções. Ok? Quando Jesus disse que eu sei aonde tu habitas, aonde está Satanás, aonde estava, porque Pérgamo era o centro religioso do Império Romano da época, aonde tinha uma concentração de uma religiosidade para a adoração ao Império e também para Antíoco, ou seja, tinha uma adoração totalmente voltada para o imperador. Então não vou entrar no mérito da questão também, que é uma história, então não quero contar isso, quero ir para a prática e para a contextualização do texto. Então, onde era o trono de Satanás, onde era o lado governamental lá das igrejas da Ásia, era em Pérgamo. Olha, a igreja do Senhor Jesus, ela tinha que fazer diferente. E quando fala que era o trono de Satanás, aonde estava ele, Jesus diz, olha, porém vocês têm retido o meu nome, tem que estar dentro de vocês. Está até acontecendo alguma coisa até boa, tem visto a obra de vocês. Não negaste a minha fé em dado momento. Vamos ver esse dado momento? Mesmo naqueles dias em que Antipas, quem é esse Antipas? Um crente, lá em Pérgamo, que o trono de Satanás, a essa religiosidade que era do Império Romano e para adorar o imperador, quem não fizesse isso, não era somente em Pérgamo não, maioria de todas as cidades aonde tinha o Império Romano era dessa natureza. Também aconteceu em Éfeso, também em Esmirna, também em Tiatira, e assim Laodiceia, e também sucessivamente até Filadélfia. Mas no entanto, aqui,
quando o crente Antipas, sabe o que eles fizeram com eles? Lá, irmãos, eles ferveram um caldeirão de óleo, ficou fervendo, ferveu o caldeirão de óleo e colocou esse crente dentro desse caldeirão de óleo. Irmão, olha que coisa terrível. E isso levou os crentes para determinado local, para a praça, por exemplo, para que todo mundo visse que se continuasse abandonando o império, abandonando a adoração aos deuses dele, ao imperador, eles também, os demais crentes, também poderiam morrer como estava morrendo Antipas. E para provocar o pavor e para provocar o medo, para que eles corressem, e isso também não está acontecendo muito diferente no dia de hoje não, estão aplicando um pavor nas nossas mídias, pandemia, pavor seguido de medo, irmão, é isso, a palavra significa isso, pavor seguido de medo, causa o pavor e a pessoa fica o quê? Com medo. Antipas, irmão, repito, por ser crente, por ser fiel, tanto é que Jesus diz aqui, ó, não negaste a minha fé, mesmo no momento em que colocou um crente dentro de um caldeirão de óleo quente, irmão, ele ficou cozinhando lá dentro, olha que coisa terrível, meu Deus, irmão, não dá nem para imaginar o sofrimento. E aí no império ainda as pessoas, os julgadores, os tronos de Satanás, dizer, vai negar ou não vai? Vai sair ou não vai? E ele ficou firme até a morte, tanto é que lá na igreja de Éfeso, Jesus diz exatamente isso, ser fiel até a morte, não negue a fé, se vai morrer, morre em Cristo, porque devemos ter temor daquele que tem poder de lançar tanta alma quanto o corpo no inferno, a esse sim devemos ter o temor. Aqui, os crentes de Pérgamo, era até fiel nisso, era fiel, manteve-se fiel, mas depois teve alguma dificuldade. Pois bem, só para você entender, irmãos, ainda que nos coloque num caldeirão de óleo quente, não vamos negar a nossa fé, não vamos negar a nossa comunhão, aqui foi literalmente, mas hoje eles estão fazendo isso psicologicamente, estão afetando o nosso psique, com essa pandemia, tentando fazer com que a gente fique apavorado. Irmão, não se apavore, tome os devidos cuidados, que é diferente, tomar os devidos cuidados sim, mas não se apavore, Jesus é aquele que cuida de nossa vida, meus irmãos. Eles aqui usaram Antipas para poder amedrontar, causar pavor, e isso também, irmãos, era para provocar uma pandemia, onde estava o império, para poder dominar todos os crentes, porque as igrejas, o Senhor Jesus, a igreja dele, estava em amplo crescimento, indo para a cidade, onde tinha o império, a igreja estava indo, a igreja estava fazendo a sua obra missionária, como Paulo assim fez. Irmãos, tentaram criar uma pandemia, matando um crente, dentro de um caldeirão de óleo quente, fervendo, irmão, que dor insuportável, meu Deus, se cai uma gotinha de óleo, qualquer coisa quente na pele da gente, na mão da gente, já é uma dor insuportável. Imagina o corpo inteiro, irmão, ele ficou lá cozinhando, fritando até morrer, meu Deus, para negar a fé, mas não negou. E repito, você que é servo do Senhor Jesus, como diz aqui no versículo de número 13, e tu retens o meu nome, e não negaste a minha fé, irmão, vamos reter o nome de Jesus, guardar, não vamos negar a nossa fé, ainda que custe a nossa vida no corpo, mas nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida, glórias a Jesus. Aí vamos lá, versículo 14, olha o relógio para mim não ficar tão empolgado, porque aqui, irmão, é um conteúdo riquíssimo, 14, mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, irmão, isso aí que é tenebroso, difícil, ou seja, assustador. Jesus olhar para mim e falar assim, eu tenho uma coisa contra ti, Neuquiades, meu Deus, tem de misericórdia. Vamos ver lá Jó, quando Deus perguntou para Jó, tu tem visto o meu servo Jó, temente, fiel e desvia do mal? Agora aqui, Jesus, no versículo 14,
eu tenho umas poucas coisas contra ti. Lá com Jó, Deus não tinha nada contra Jó. Ei, aleluia! Agora aqui, Jesus estava tendo algumas coisas contra a igreja de Pérgamo, ainda que retinha a comunhão com ele, ainda que não negaste a fé, mas tinha alguma coisa infiltrado dentro da igreja de Cristo que não deveria ter, que não deveria existir, na instituição mesmo. Irmão, repito, ensinei esses dias, que a instituição é o reflexo do que você é na sua casa, de que você é no trabalho, de que você é na rua. A igreja, a instituição é esse reflexo. Se porventura não está tão elevado espiritualmente aqui, é porque no íntimo você não está tão intimamente com Cristo, porque aqui é o reflexo, a instituição é reflexo. E Jesus diz: mas eu tenho umas poucas coisas contra ti. Irmão, isso é sério demais. Olha a espada lá, faz separação do que é certo e do que é errado. A espada de dois gumes separa. A palavra de Deus separa do que é certo e do que é errado. Irmão, Jesus dizendo que tem umas coisas, poucas coisas contra ti. Meu Deus, isso é sério demais. Vamos fazer uma avaliação de nós como templo, como igreja do Senhor Jesus? Glória a Deus. Olha, glórias a Jesus. Porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, para cometerem fornicação. Eu vou continuar aqui, já vou falar dos dois para me até adiantar. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Irmãos, são duas pessoas que são ditas aqui no texto do 14 e do 15. Primeiro, fala da atividade, da ação de Balaão. Segundo, fala da atividade e fala da ação dos nicolaítas. Fala da doutrina de Balaão e fala da doutrina dos nicolaítas. Ou seja, a igreja retinha a comunhão, retinha o nome, manteve a fé, matou algum crente, mas isso não amedrontou nem tirou a fé. Mas dentro da igreja tinha algo infiltrado. Tinha dentro da igreja aqueles que se diziam crente, mas não tinham uma visão de reino, tinha uma visão de discórdia, ou seja, tinha uma doutrina contrária do que era a doutrina da Bíblia, estava na doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Qual era a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão era aniquilar o exército de Israel, ou seja, derrotar Israel. Balaque tentou de toda maneira fazer com que ele amaldiçoasse, fez de toda maneira, ofereceu para ele um monte de coisa. O problema é que muitas pessoas que estão infiltradas dentro, essa palavra, infiltrado dentro da igreja, veste capa de ovelha, mas não são ovelha, já se corrompeu e acha que não se corrompeu, está corrompido, se vendeu, corrupção é isso, é vender-se por qualquer preço, se vendeu e agora está infiltrado, tentando colocar pedra de tropeço. Para quem? Para aqueles que são fiéis, para aqueles que caminham da verdade, para aqueles que têm Cristo como Senhor da sua vida. Pedra de tropeço é uma coisa que a gente acha pequena, que acha que é insignificante, que acha que não vai ter problema nenhum, ela está no chão, ela não vai de encontro a mim, é eu que vou de encontro a ela. Então eu estou vendo, eu posso pular dela, irmão. Tem hora que a gente levanta o pé, pensando que já é o suficiente para poder passar aquele degrau, e nós não passamos, nós tropeçamos e caímos. Irmão, quando a gente cai para frente. Qual é a tendência? De bater a boca, bater a cabeça. Boca, aquilo que vai adorar a Deus, bater a cabeça, ter a mente de Cristo. Balaão, ele ensinou a Balaque, ensinou os moabitas
para poder levar o povo de Israel à prostituição, a alimentar-se dos alimentos que era sacrificado aos seus ídolos. E ele sabia, se assim fizesse, Deus viraria as costas para Israel. Olha só, irmão, eu não posso querer que um povo a qual eu faço parte venha a ser humilhado, não quero. Eu preciso de querer que o povo a qual eu faço parte seja honrado. Balaão, ele queria bater palma pela desonra de Israel, ensinou a pedra de tropeço para alimentar-se dos alimentos dos ídolos e de colocar mulheres, para que os homens de Israel, mulher literalmente mesmo, fornicar com essas mulheres, porque ele sabia que isso era maldição. Ele não falou a maldição, mas ele induziu o povo de Balaque para o povo israelita entrar na maldição. Aleluia! Tem muita coisa infiltrada dentro da igreja que tem um sentido de boi e não é, que tem um sentido de ovelha, mas não é, que tem até alguma visão aparentemente bater tapinha nos costas, mas não é. Irmão, Deus vê a intenção do coração. É isso que Jesus está julgando aqui a igreja de Pérgamo. Eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque dentro de vocês existe alguém ensinando a doutrina de Balaão, para que vocês se alimentem lá fora dos ídolos, para que vocês tenham fornicação com outras mulheres, porque sabe que isso é pecado, e que eu não vou estar no meio de vocês, e que isso vai destruir vocês. Irmão, a arma do diabo nos dias atuais não era levar alguém para o pecado lá fora, no pecado mesmo aberto, não. O jeito de trabalhar hoje é desviar a pessoa, deixar dentro da igreja infiltrado como agente dele, como agente infiltrante, para poder causar, irmão, pavor, causar discórdia. Ei, irmão, a doutrina de Balaão, ele não falou, mas ele ensinou como o povo de Israel seria amaldiçoado e poderia perder a guerra, a batalha. Ele não falou, mas ele ensinou. Oh, Jesus, tem misericórdia da nossa vida. Quando aqui a igreja de Pérgamo, o pastor que estava liderando, Deus está dizendo para ele: olha, no meio de vocês aí tem alguém, tem gente que tem algumas doutrinas que está fora da Bíblia, fora do que eu estou ensinando, fora do que eu estou mostrando da verdade. Tira isso daí, arranca isso daí, irmão. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia é pura e real, e Deus conhece a intenção do coração de todos. Todos aqueles que porventura têm alguma característica dessa natureza, Deus age, Deus arranca, Deus tira. Outra coisa, era duas doutrinas de Balaão. Balaão ensinou a Balaque levar o povo dele para poder se alimentar dessa podridão. No entanto, agora está falando da doutrina dos nicolaítas, que é coisa semelhante, tanto é que lá em Éfeso, a igreja de Éfeso, eles não aceitam a doutrina de Balaão. Eu tenho visto a tua obra e que negaste a doutrina, dos nicolaítas. E aqui a igreja de Pérgamo estava aceitando a doutrina, irmão. Doutrina é ensinamento. Tem muita gente com possibilidade de ensinamento bons, mas não tem de momento nenhum coisa boa no que fala. Só tem coisa tenebrosa no que ensina. Com o objetivo de dizer, com a falsa sensação de que é coisa boa, mas a intenção final é destrutiva, é provocar maldição, destruir vida, porque bem sabe, se errarmos, Deus não vai estar com a gente. Deus só vai estar com a gente, irmão, se nós estivermos com Ele. Quando fala da doutrina dos nicolaítas, que ensinava aí que não tinha problema nenhum, poderia ser crente, mas poderia fazer o secretismo religioso, que muito acontece nos dias atuais também, a mistura, ou seja, Balaão ensinou a Balaque a fazer com que o povo, as mulheres dele, se juntassem com o povo israelita, que causaria maldição. Os nicolaítas estavam ensinando coisa semelhante, e outra, a libertinagem. Olha, você pode, não tem problema, você pode estar aqui na igreja, mas você pode também participar lá de vez em quando você pode aí dar uma saidinha com a outra mulher, não tem problema nenhum, fornicação.
Irmão, olha, a doutrina dos nicolaítas era exatamente induzir o povo de estar na igreja e de estar fora da igreja. A doutrina de Balaão é dizer que a igreja seria derrotada com as práticas do pecado, e a igreja é derrotada com as práticas do pecado, irmão. Então, vamos nós abandonarmos este mundo, não aceitarmos as doutrinas que nos desvia da presença de Deus, que nos afasta da presença de Deus, não aceitar. Vem, tem que ir. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Aí no versículo 16, Jesus chama a atenção para uma ação. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Olha, arrepende-te vocês, e eu vou vir contra esses, irmão, todas as pessoas que estão infiltradas dentro da igreja, com um semblante de sorriso, com tapinha nas costas, e dizendo que é crente, mas que a intenção é colocar discórdia, problema, confusão, para ouvir o problema sendo colocado de uma forma para destruir, e depois bater palma. Jesus disse aqui, ó, está dizendo para aqueles que foram contaminados se arrepender. Mas Jesus está dizendo, senão eu virei a ti rapidamente, arrepende, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Vou fazer a separação. Você, se não arrepender do certo e do errado, eu vou separar. Jesus separa o remanescente, irmão. Jesus separa o seu remanescente. Glória a Deus. Vamos estar no remanescente da palavra dele? Vamos prosseguir, que o tempo já foi. Aqueles que têm ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, não aceitar a doutrina de Balaão, não aceitar a libertinagem, irmão, esse negócio que não tem nada a ver, é a grande arma do diabo, é a bebida do diabo. Eu tenho ensinado isso, tem nada a ver, irmão. Esse nada a ver matou e está matando muito crente, comunhão com Deus. Cuidado com esse nada a ver, com essa libertinagem. Jesus nos libertou do pecado. Eu preciso estar consciente do que eu tenho que fazer. Glórias a Jesus. Vamos lá, ao que vencer, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, lhe darei de comer do maná que está escondido. Darei de comer do maná que está escondido. Um alimento que te mantém de pé. Jesus é o pão da vida, João capítulo 6. Lhe darei uma pedra branca, escrita na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Irmão, tem crente que entra para os negócios que não tem nada a ver, né? Uma pedrinha na minha coroa. Mas está escrito na Bíblia, pastor. Irmão, isso aqui era um costume da época, vou explicar isso. Não tem negócio de pedrinha na coroa, primeiro que não tem coroa no céu. Mas está escrito na Bíblia, pastor, coroa é só para dar uma ideia de honra e de conquista, somente isso. Lá no céu não tem pedra, não tem ouro, não tem nada disso. Quando está falando de pedra aqui, irmãos, naquela atualidade, o escravo, quando recebia, naquela atualidade, nesse período, quando recebia a sua libertação, ele recebia uma pedrinha branca, que era a carta de alforria dele, como foi no século XVII, se não me falha a memória, ou XVIII, século XVIII, da libertação dos escravos aqui no Brasil. Como foi, por exemplo, a carta de alforria. Então, quando alguém cobrava para ele, que ele estava descalço, que todo escravo andava descalço, dizia para você: escravo, quem é o seu dono? Ele tirava a pedrinha branca e mostrava: não, eu era, não sou mais, estou liberto. Era a identidade dele. Foi o que Jesus fez comigo, com você. Nós éramos escravos do pecado, mas ele nos libertou, e agora nós temos uma pedra. Qual é? Jesus Cristo é a nossa rocha. Está lembrado de Mateus 16, 18? Tu és Petros, fragmentos de pedra. Então eu tenho a pedra da libertação do pecado. Não sou mais escravo, agora sou servo do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, a pedrinha branca, ela tinha mais outros sentidos que quero aqui destacar com os irmãos. Deixa eu destacar aqui esses outros sentidos, para nós compreendermos. Então a primeira já entendemos, que é a questão da escravidão. A segunda, todas as vezes em que alguém precisava de entrar em determinado momento, entrar em determinado local, que era local que era poucos que entravam, somente convidados. Essa pedrinha branca no Império Romano,
Não era de escravo não, era da elite. Essa pedrinha branca era a autorização para entrar no lugar. Era isso. Então Jesus está dizendo o seguinte: quem venceu o pecado, quem venceu o mundo, a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, darei a pedrinha branca, ou seja, vocês vão ter acesso, estão sendo convidados para entrar na minha presença, no meu átrio. Oh, aleluia! Jesus estava dizendo isso para o povo daquela atualidade, porque isso era a cultura daquela época, irmão. Não tem esse negócio de pedrinha no céu, não. É só para dar entendimento daquela época. Então Jesus está dizendo: vocês que têm, aqueles que vencerem, vão alimentar do maná, estão libertos da escravidão e têm acesso aonde eu estou. João 14, mas eu vou buscar vocês para onde eu estou, para que vocês também possam estar. Livre acesso. Tem condições de entrar. O sangue do Senhor Jesus nos purificou, nos lavou e agora somos mais alvos do que a neve. Aleluia, glórias a Jesus. Outra coisa, a pedrinha branca era para dar identificação para aqueles que possivelmente sofreram um procedimento de julgamento e alguém acusava eles e eles possivelmente eram inocentados. Isso era o tribunal dos romanos, tá? No período aqui do Império Romano, não é lá do Antigo Testamento, não. É esse período aqui, do século 100, no século I para frente. Tá? Nesse período, o que acontecia? O juiz julgava, via a inocência dele e absolvia essa pessoa que estava sendo julgada. E dava essa pedrinha branca para ele, dizendo: olha, você foi inocentado. Oh, Jesus inocentou a minha vida e a sua, irmão. O sangue dele nos purificou, fomos inocentados através da morte de Jesus. Ele morreu no nosso lugar e nós agora fomos inocentados, não porque nós somos inocentes, é porque ele morreu no nosso lugar, porque ele pagou o preço por nós. E aí a pessoa ganhava a pedrinha branca, dizendo que foi julgado e foi inocentado. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos absolveu da condenação final, mas nós temos que vencer, algo que vencer. Quarta coisa, também é dada a todos os vencedores que porventura estava competindo alguma coisa, dava a ele que venceu a competição. São 4 coisas, irmão. Dava a ele que venceu a competição, e nós estamos competindo o quê? Contra esse mundo, no sentido de vencer o mundo. Aquele que vencer recebe a pedrinha branca, no sentido de que vai estar no céu com o Senhor. Repito, lá no céu não tem pedrinha branca, você não vai colocar pedrinha branca na sua mão, não. Era o costume da época, e Jesus estava usando o costume da época para dar significado à sua mensagem. Libertação da escravidão, inocentado de um julgamento, liberdade de acesso ao local que foi convidado, e ao mesmo tempo vencedor de alguma coisa que estava lutando para vencer. Ao que vencer, então eu e você temos que vencer. Tem que terminar devido ao tempo, já passei do tempo. Glórias a Jesus. Aleluia. O seu novo nome, irmão, o novo nome é o meu nome escrito no livro da vida. Não tem nome escrito a pedrinha não, tá, irmão? A pedrinha branca daquela época não escrevia nome de ninguém não, era só para identificar que estava livre da escravidão. Glórias a Jesus. E eu só quero aqui levar a você a ler depois. Não vou ler porque o tempo não permitirá. Eu já até passei do tempo, nós temos que orar agora. Primeira carta de Coríntios capítulo 6. Primeira carta de Coríntios capítulo 6. Você vai ler o capítulo todo. Eu iria dizer para você ler a partir do verso 10, mas lê o capítulo todo, porque o capítulo todo vai dar entendimento do contexto. Aqui fala da doutrina dos nicolaítas e de Balaão, para poder se misturar e os infiltrados. Irmão, não vamos ser agentes infiltrados, vamos ser agentes do Senhor para poder pregar o evangelho da palavra de Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Só para lembrar os irmãos, agora às 20 horas, já passei até do tempo, dobrar o joelho e falar, irmã, é toda a igreja, é todo o campo na sua casa, culto todo dia na sua casa. Participa com a sua família, não é para ficar aí de qualquer maneira não, é culto, irmão, vamos participar do culto, depois oração, vamos fazer isso para nós vencer essa pandemia, irmã, é culto, adorando a Deus e de joelho, vamos praticar isso, segue esta orientação, como Jesus mandou o pastor de igreja de Pérgamo, de Éfeso, de Esmina orientar a igreja, estou orientando, então segue a orientação
que você não vai seguir doutrina de Balaão e nem doutrina dos nicolaítas, que estão tentando viver uma vida libertina e viver uma vida de qualquer maneira do secretismo religioso. Nós não nos misturamos, nós vivemos na palavra de Deus, espada que separa o certo e o errado. Você que não aceitou Jesus, aceita Jesus como Salvador hoje. E você que não voltou, volta para os caminhos do Senhor Jesus hoje. E você que está firme, permaneça firme, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Vamos orar para encerrar. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, te adoro por este culto, obrigado pela tua boa e preciosa palavra, que assim cada um de nós possamos guardar ela em nossa vida e cumprir ela de acordo com aquilo que o Senhor está nos ensinando. Assim te adoramos e te glorificamos em nome de Jesus. E aqueles que estão aceitando a ti como Salvador, dá perdão dos seus pecados, escreve o nome dele no livro da vida. Aqueles que estão voltando, dá o prazer e a satisfação do gozo na sua alma, do que o Senhor está habitando em suas vidas. Sara, cura aqueles que estão enfermos em nome de Jesus e dá escape para aqueles que precisam em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis juntos. Amém. Amanhã eu vou dar sequência aqui em Apocalipse, ok? A paz do Senhor, igreja.